eu quero caminhar em cima daquilo que é temática dessa série que está sendo ministrada ao longo do mês de maio. Acredito que isso esteja sendo feito também com a intenção de apontar para o Pentecoste. Basicamente, todas as igrejas do Nazareno, ou pelo menos aquelas que eu acompanho de alguma forma nas redes sociais, colegas com quem eu converso, estão nesse movimento, nessa empreitada de poder falar e apontar para o Pentecostes, no sentido de sinalizar qual que é o caminho. E eu gostaria, então, contribuir com aquilo que já foi ministrado nos últimos domingos, hoje pela manhã. O pastor Reinaldo também trouxe mais uma palavra, e de alguma forma a minha oração é que eu possa, então, participar desse momento tão especial com a igreja. Quando nós pensamos no povo de Deus, que foi, depois de 420 anos, liberto do jugo de escravidão tão intenso, tão dolorido, tão vergonhoso, nós sabemos que Israel passou por vários cativeiros, mas esse que se estende por 420 anos, ele deixou marcas, ele condicionou de forma terrível, de alguma maneira influenciando e condicionando, mais do que influenciando, várias gerações, pelo menos 6 gerações, elas foram condicionadas a esse processo de escravidão, de escravatura, de humilhação, de morte, de vergonha, e tudo aquilo que acompanha, de alguma maneira, esse sistema de escravidão que vai roubando a dignidade de todos nós quando submetidos a ele. Então Israel não é isento disso, ele sofre. Chega um momento que a voz do povo de Deus, então, é erguida e o clamor é discernido no tempo em que Deus, então, se inclina para esse clamor e proporciona a eles um tempo de libertação. Nós já sabemos, conhecemos a história, ela é amplamente conhecida. A maneira como Deus vai trabalhando e vai proporcionando então a eles a libertação. Então, o êxodo acontece, a saída deles, a passagem, o anseio, ele encontra repouso, no sentido de saber agora, e carregados por uma consciência liberta, de que estavam saindo de um lugar que foi oprimindo a vida deles durante tantos anos. De alguma forma, essa fumaça que estava diante dos olhos deles vai se dissipando, se desfazendo. As coisas vão clareando, um horizonte novo vai acontecendo, sem muitas informações. Apenas carregando uma promessa de que eles estavam indo em direção a uma terra prometida. Promessa esta que foi plantada no coração de Abraão, lá atrás. E lá estão eles, então. E o livro do Êxodo começa a narrar, a relatar, a nos informar como essa saída foi acontecendo. E depois de um tempo, especificamente 2 anos, nós aterrissamos no livro de Levítico, capítulo 9, que é a narrativa que vai conduzir a nossa reflexão nessa noite, diante da temática, o caminho da unção, diante da temática que aqui está sendo proposta. Estamos mirando para o Pentecostes. Celebramos a Páscoa e agora estamos entre a ressurreição e agora o Pentecostes, entre a Páscoa e o derramar do Espírito Santo de Deus. Então chegamos aqui em Levíticos de número 9, capítulo de número 9, 2 anos. Exatos 2 anos se passaram. Você pode conferir isso na tua casa depois. Mas o texto bíblico vai começar que no 8º dia, Levíticos capítulo 9, verso de número 1, no 8º dia, ao 8º dia, Moisés então chamou Arão, seus filhos e os anciãos de Israel, 70, mais especificamente, 70 anciãos de Israel. E diz a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado, um carneiro para o holocausto, sem defeito,
traz ele perante o Senhor, apresenta diante do Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, na condição de sacerdote, de sumo sacerdote, daquele que tem a prerrogativa de cuidar da vida espiritual. A tua voz será mais do que uma voz de alguém que segue um preceito, mas agora você tem a responsabilidade, a incumbência formal, estabelecida, determinada pelo Senhor, para que você fale então diante dos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para a expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano, claro, sem defeito, tudo isso para holocausto, também um boi e um carneiro para sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação, todo o povo de Deus, mais de 2 milhões de pessoas, homens, mulheres, pais, filhos, filhas, gente anciã, todos diante então da tenda da congregação, e eles se colocaram diante do Senhor. Lembrando que nos últimos capítulos do Êxodo, Deus vai então pedir para Moisés montar a tenda da congregação, o tabernáculo, melhor conhecido como tabernáculo, mas era lugar de encontro, onde Deus se manifestava no deserto. Então, Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, há uma carga de informações que servirão para pavimentar o entendimento e a compreensão do sentido mais profundo da lei que foi estabelecido e apresentado lá no capítulo 20 do Êxodo. Os 10 mandamentos, uma versão condensada de mais de 613 mandamentos, fora estatutos, leis e tantas outros critérios e normativas que acompanhavam o povo de Deus. Não era diferente no Egito, também existia já uma religião completamente sistematizada. Então isso não era algo novo para eles. Eles sabiam de fato o que significava seguir à risca uma vida religiosa. Tanto é assim que quando Moisés ele sobe no Monte Sinai para receber as leis, o que eles fazem na ausência de Moisés? Justamente promover um tempo religioso para a vida deles, de forma equivocada. Mas é isso que por quê? Porque eles já tinham um referencial. Então, do Levítico capítulo 1 ao capítulo 8, o que nós encontramos? Aquilo que vai acontecer no capítulo de número 9. Então, o tabernáculo já foi estabelecido, o tabernáculo já foi construído, Deus já falava com Moisés naquele lugar, com Arão naquele lugar, Deus já se manifestava diante deles, mas era necessário agora que eles pudessem, então, passar, ou promover, ou se submeter, então, não apenas a uma lei oral que estava sendo dita e já escrita para aqueles tempos, mas agora a um sistema religioso formal. É isso que Levítico capítulo 9 está dizendo para nós. Chegou um momento, então, a partir do qual vocês terão a oportunidade, a possibilidade de se aproximarem da minha pessoa, do meu ser. Deus falando com o povo. Mas não será de qualquer jeito. Não será da forma que vocês imaginam. Não como vocês aprenderam lá no Egito. E que de alguma maneira ainda há sombras de uma forma, de uma expressão religiosa que nada tem a ver comigo. Agora então há a necessidade de estabelecer um sistema religioso. E olha que coisa interessante, porque no 2º ano, no 1º mês, no 8º dia, isto é, há um ciclo que se fecha. Uma semana inteira se fecha, 7 dias,
que representam a perfeição, completude, a integralidade. Agora, o 8º dia representa o quê? Algo novo. O 8º dia aqui é uma referência importantíssima, porque o que Deus está dizendo é, um ciclo se fecha, e diante do fechamento de um ciclo, um novo ciclo está aguardando vocês. E é assim que funciona e acontece na nossa vida. Alguns ciclos precisam ser fechados. Alguns vão fechar de forma natural, outros impulsivamente, outros precisamos trabalhar com intencionalidade para fechar ciclos que não nos permitem adentrar diante daquilo que Deus está promovendo para a nossa vida, ou buscando promover na nossa vida. E aí você, claro, vai situar o fechamento desse ciclo diante daquilo que você está vivendo hoje. Procrastinações, questões que ficaram para trás, outras que você está patinando, não consegue sair do lugar. Mas eu quero dizer para você, Nazareno Viva, o 8º dia, a possibilidade de um novo ciclo está diante de vocês nessa noite pelo poder da palavra de Deus. Então agora há um sistema religioso formal. E do capítulo 1 ao capítulo 8 de Levíticos, o que há é um prelúdio, há um tempo de capacitação, há um tempo de alinhamento, há um tempo no qual Moisés, Arão, os filhos e os 70 anciãos estão reunidos, recebendo, porque Moisés recebe de Deus e Moisés passa para eles então, que é a cúpula da liderança. São eles que precisam primeiro assimilar esse novo tempo, assimilar as leis, assimilar o sentido mais profundo das normativas de Deus. Não é viver por viver, não é viver porque alguém está falando para mim que eu preciso viver, não é orar porque alguém pede para mim orar, não é ler a palavra porque alguém pede para mim ler a palavra, não é meditar nela porque alguém está me instigando a meditar na... Não. Eu preciso compreender o porquê, o motivo daquilo. Paulo vai denunciar isso na carta aos Efésios, dizendo: não seja como um escravo, saia da infantilidade, não fique repetindo processos sem entender o valor, o âmago e o princípio desse processo. E lá estão eles então, basicamente 2 anos, recebendo a palavra, recebendo a instrução, recebendo os mandamentos, os estatutos, as leis, as normas. Está sendo isso aqui apresentado, e há então agora um alinhamento desse aparato que seria colocado em prática, como aconteceu aqui, antes de vocês mudarem. Muita coisa sendo alinhada, muita coisa sendo ajustada, muita coisa sendo entendida, explicada e sendo entendida. Você acha que essa liturgia, o povo chegou aqui, e chegou no hall de entrar e falou assim: que música que a gente vai tocar agora? Não, irmão. Você acha que as coisas liturgicamente que acontecem no susto? Quem sabe tal música sobe e canta? Não. Na hora de passar o anúncio, qual anúncio? Não. Há todo um planejamento, há um entendimento, edições são feitas, gravações são realizadas. Para quê? Para chegar e apresentar um produto. É isso que está acontecendo. Levítico capítulo 1 ao capítulo 8. Mas chega então esse bendito 8º dia do primeiro mês do 2º ano. Agora nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que vocês receberam, agora dentro de um formato, dentro de uma lógica, dentro de uma mecânica espiritual. E por que isso aqui era importante, irmãos? Porque nenhum ser humano, mesmo o povo de Deus, poderia se apresentar diante do Senhor sem antes se submeter a um processo necessário. Não há Pentecostes sem ressurreição. Não há um derramamento do Espírito Santo sem antes algumas coisas precisam acontecer. Como que esse povo estava lá, livro de Atos, orando, buscando ao Senhor, reunidos,
acreditando naquela palavra escatológica de que Deus iria se manifestar, de que Deus iria se revelar na terceira pessoa do Espírito Santo agora. Mas não há Pentecostes se não há cruz. Não há Pentecostes se não há Calvário. Se não há derramamento de sangue. É isso que Deus está dizendo. Vocês não podem estar diante de mim como se nada tivesse acontecido. Completamente despreparados, completamente desatentos, completamente desligados. Veja que há uma chamada aqui, toda a congregação de Israel. Ainda, Israel não é tido como nação, mas como congregação, como ajuntamento. Mas a partir desse momento, o jogo muda. Então, o que Deus está propondo para eles é uma forma de colocar em prática um mecanismo, um sistema que vai auxiliar no processo de aproximação diante de Deus, sem que eles sejam consumidos. Não sei se você lembra, mas quando Deus deseja falar com o povo fala assim: não, nós não queremos falar com ele não, sobe você, Moisés, mas Deus está dizendo, há uma possibilidade de aproximação, mas esse é um caminho que precisa ser trilhado. Então chegamos naquilo que eu li anteriormente. E esse momento de apresentar sacrifícios, são 24 versículos, por uma questão de tempo eu não li tudo, há detalhes no meio, mas esse mecanismo religioso, litúrgico, se divide fundamentalmente em duas partes, nesse momento específico agora. O representante, o sacerdote, o sumo sacerdote, Arão, agora ele está sendo incumbido de começar a promover oficialmente. Escute, o tabernáculo foi construído, a tenda da congregação, a lei foi entregue, a lei foi explicada, a lei foi entendida. Agora se estabelece nesse exato momento o sacerdócio sobre a congregação de Israel. Isto é, haverá para além de Moisés, que vai interceder. Haverá que vai entrar no lugar de vocês, para que vocês possam ter comunhão comigo, para que vocês não sejam destruídos pela minha justiça. É isso que nós encontramos. Agora são 2 tempos. São 7 animais que precisam ser preparados, sem defeito. Boa parte deles com 1 ano apenas de vida. Bezerro, cabrito, boi, bode. Estão aqui. Para além disso, oferta de manjares, o produto, o fruto da terra. Então, Moisés fala assim: Deus disse para você, Arão, oferecer sacrifício pelo pecado, pelo teu pecado e dos teus filhos, e também holocausto. Então, são 2 tempos. O primeiro corresponde à categoria sacerdotal, ao clero, à liderança espiritual de Israel. Arão e seus filhos. Mas há um segundo momento, uma segunda etapa, que corresponde ao povo. Uma vez que o sacerdote, ele passa por esse processo, passa por essa etapa, oferecendo sacrifício pelo seu pecado, e holocausto. Os sacrifícios não é o animal inteiro, algumas partes do animal, podendo comer algumas outras partes. O holocausto é o animal inteiro, sendo oferecido do lado de fora do arraial. E esse holocausto, ele é oferecido integralmente para Deus. Então é isso que Arão faz. Ele é ungido juntamente com seus filhos, oferece sacrifício pelo seu pecado, pelos seus filhos, oferece holocausto por eles. Agora então, passamos à segunda etapa. Agora são 5 animais que estão à espera para serem ofertados, oferecidos em favor da congregação de Israel. Mesmo procedimento. Só que agora há
Mais uma oferta que entra aqui. Sacrifício pelo pecado, holocausto, manjares, oferta de manjares e os sacrifícios de paz, que traz alívio para a consciência do ser humano. E ele faz tudo isso. Ele segue o protocolo. Verso 16 fala assim: faça tudo conforme o rito. Há um ritual, há uma forma específica de ser feito. Nos dois momentos, nas duas etapas, 7 animais, sacrifício pelo pecado, holocausto, oferta de manjares, sacrifício de paz. Tudo isso tinha que ser selado com o sangue dos animais. Aí entram os filhos de Arão. Arão então corta o animal, faz isso, faz aquilo, apresenta e tal. E aí os filhos vêm, trazem o sangue para que seja derramado sobre o altar, a ponta do altar, em volta do altar. Então, o texto bíblico vai declarar, no verso 23, que tendo feito tudo isso, tanto por eles, quanto pela congregação, Deus então visita, se manifesta. Me permita ler, por gentileza. Disse que o texto bíblico então diz no verso 23, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram a abençoar o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Por quê? Verso 24, porque o fogo saiu de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram, se alegraram, celebraram e caíram sobre suas faces. Aqui há quebrantamento. Nesse momento, no versos número 23 e 24, o que Deus está fazendo é validando um processo e uma mecânica, um sistema religioso. Ele está aprovando a maneira como foi feito, porque foi ensinado antes, foi dito como deveria ser feito, e eles seguiram à risca cada passo, cada movimento, cada corte. Veja que não é apenas apresentar um animal jogado no altar, mas há partes, as vísceras serão tiradas, lavadas. Partes, coração, pulmão, fígado, as entranhas de um lado, uma outra parte do outro. O protocolo foi cumprido. Porque para chegarmos diante do Senhor, protocolos precisam ser cumpridos. Você não cai de paraquedas num culto como esse. Ou não deveria. Você não vive de qualquer jeito de segunda a sexta, como órfão, querendo ser filho no domingo. Porque essa matemática, essa equação não funciona no mundo espiritual. Mas Deus está dizendo, há um caminho, há uma espiritualidade, há uma forma de vocês me experimentarem, há uma maneira correta de vocês se aproximarem, há um jeito certo de vocês se inclinarem diante de mim. E essa é a palavra que ecoa sobre o nosso coração nessa noite. Igreja do Nazareno viva, há um jeito certo de viver Deus, há uma maneira correta de viver Deus. Você que deseja no teu coração ser ungido, ser visitado, fogo de Deus cair sobre a tua vida, pois bem, há um jeito certo de buscar a presença de Deus. Não é por mágica, não é no susto, não. E quando o fogo cai sobre o altar e consome aquilo que Deus e apenas Deus poderia receber, o que Deus está dizendo é, eu gostei de ver isso. Gostei muito de ver isso. E porque eu gostei, fogo do céu então cai. Porque Deus respeita e valoriza processos dentro da nossa condição humana. Você não nasceu com dentes, e espero que não.
Você não nasceu e já saiu andando. Há uma lógica para a vida humana. E Deus estabelece uma lógica processual dentro desse critério normativo que exigia, para eles não serem consumidos, ele exigia que seja seguido. Estabelece uma figura sacerdotal. Alguém que vai dizer qual que é o caminho e como deveria ser trilhado. E disse que toda a congregação se alegrou naquele momento. Toda a congregação exultou o nome do Senhor. Toda a congregação celebrou a presença de Deus naquele momento. Eles receberam fogo com algo extraordinário acontecendo sobre aquilo que eles tinham oferecido. Porque Deus responde com chama divina, com fogo divino. Deus vai selar naquele momento, vai aprovar, vai dizer: é isso mesmo. Não foi em vão o sacrifício. Passar pela sexta-feira, passar pelo Shabat, pelo sábado, passar pelo domingo da ressurreição, buscar em oração a minha presença, valeu a pena. É isso mesmo. Foram 2 anos para eles aqui, esperando, buscando, recebendo, aguardando. Há uma pausa de 2 anos, não foi desnecessária não. Às vezes, diante do momento social que nós vivemos, somos como que empurrados a ter uma vida rápida, acelerada, oramos rapidinho, lemos rapidinho. Irmãos, eu não leio a Bíblia ao longo de 1 ano, eu já falei isso aqui para vocês. Mas eu mergulho na palavra, no estudo da palavra, porque eu não preciso mostrar para ninguém que eu li a Bíblia ao longo de 1 ano. Mas eu quero viver, entender, usufruir no bom sentido daquilo que Deus me propõe na sua palavra. Não estou dizendo para você não ler, leia. Tem um cronograma, leia, não tem problema nenhum. Mas qual o sentido de ler e não entender e muito menos viver aquilo lá? Nenhum. Mas Deus então está agora aprovando, está selando, está dizendo: é esse o jeito correto de vocês proceder para que eu possa me manifestar no meio da congregação. E a história poderia ter acabado aqui, com esse final lindo e maravilhoso. Sim ou não, gente? Vocês estão aqui comigo? Mas não. Aí entra o capítulo número 10. E olha o que o capítulo 10, para a gente poder fechar e orar juntos aqui. Olha o que o capítulo 10 diz. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, puseram nele fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho. Tinha fogo, sim ou não? Mas o fogo era estranho. E porque foi fogo estranho que ofereceram diante do Senhor, e ele não tinha pedido, não tinha ordenado isso, então saiu fogo novamente. Olha aqui para mim. É fogo contra fogo. É fogo contra fogo aqui. E prevalece o fogo da santidade. Disse que caiu fogo então, e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E aqui que eu fecho essa palavra para a gente orar. Eu tenho 5 minutinhos. O que encontramos no capítulo 9 é a maneira correta de vivermos a nossa vida espiritual diante de Deus. É o jeito certo. Há um processo a ser seguido. Há condições a serem respeitadas. Um tipo de animal específico. Não qualquer tipo de animal. Até 1 ano de vida, sem defeito. Não é de qualquer jeito. Então Deus está dizendo: é assim que eu quero que vocês vivam a sua vida espiritual diante de mim. Porque uma vida espiritual aprovada por Deus, ela nos capacita com a sua unção
para promover coisas extraordinárias em seu nome. É desse jeito. Então eles estão lá em cima, fizeram todo o procedimento, eles vão descer, vão entrar na tenda da congregação, vão sair, vão abençoar o povo, Deus derrama fogo, aprovando aquele processo. Minutos depois, Nadab e Abiú, que ficaram 2 anos ouvindo as instruções, interpretando as instruções, sendo instruídos naquilo que deveriam fazer, e eles fizeram muito bem lá em cima. Irmãos, 2 anos. Não foram 2 horas. Não foram 2 dias, 2 anos. Eles tinham clareza da importância daquilo que foi feito em Levítico capítulo 9. Clareza absoluta. Mas sabe o que eles estão propondo aqui? Um jeito mais fácil, menos compromissado, menos exigente, com menos prerrogativas, com menos exigências para chegar diante de Deus. Nadab significa nobre, generoso, voluntário. Eles foram separados para o ministério sacerdotal. A generosidade de Nadab se perdeu na ambição de querer promover algo que Deus não tinha pedido para ele. A cultura do espetáculo. A generosidade foi absorvida pela ambição de querer dar continuidade, a um processo que Deus validou, mas agora de uma forma completamente equivocada. Porque a pergunta é, de onde é que eles tiraram fogo? Não foi fogo de Deus não, irmãos. Falaram assim, desculpa. Meu Deus, olha que coisa extraordinária. Que cultaço. Olha o mover de Deus. Isso não pode acabar. Nadab, não pode acabar. A nobreza no sentimento, mas a ambição na motivação. Então vamos dar continuidade. E o que a gente precisa para dar continuidade? Isso é fogo. Mas a Bíblia faz questão de dizer que era fogo estranho. Ele não é fruto. Olha aqui para mim. Esse fogo não é fruto de um relacionamento aprovado por Deus. E parece que é o que estamos vivendo nos dias de hoje. Pirotecnia religiosa, marketing espiritual. Mostramos a face daquilo que interessa, daquilo que é mais agradável. E buscamos florear o nosso jeito de ser, quando o que Deus está pedindo para mim e para você é entrar no processo de quebrantamento, respeitar a necessidade de viver sacrifícios, de promover sacrifícios, de esperar em Deus para que o fogo dele caia sobre a nossa vida. E não fazer uma ginástica espiritual querendo mostrar de que estamos bem, uma performática excelente. Não. A espiritualidade proposta por Nadab e Abiú, sabe o que significa Abiú? Filho dele, filho do meu pai. Sabe o que ele pensou naquele momento? Meu pai fez, eu também posso. Só que não era trabalho dele fazer isso. O trabalho dele era outro. Não era apresentar fogo estranho. Não era apresentar fogo diante da congregação.
Ele traz para si, por uma filiação válida, constatada como filho, querendo ocupar um lugar que não lhe pertence. Então, o generoso, voluntário, nobre, o filho dele, o filho do pai, vão propor para mim, para você, sabe o quê? A espiritualidade do fogo estranho. Que ao invés de nos colocar no caminho da unção de Deus, nos coloca diante do fogo da sua ira. E a pergunta que cabe nesse lugar para a gente orar é: que fogo estamos promovendo diante de Deus? Que tipo de altar estamos construindo diante de Deus? De que maneira estamos nos comportando diante daquilo que é normativo? Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, eu preguei. E quando eu preguei, as pessoas aplaudiam. E quando eu preguei, as pessoas falam assim: nossa, como ele é legal, esse cara é bom. Porque hoje é difícil falar assim: esse cara é um homem de Deus. O cara é legal, é simpático, é extrovertido, é carismático, tudo menos homem de Deus. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome, eu fui voluntário da Viva. E fui o melhor voluntário, viu, Senhor? Eu não, nem mesmo faltava no dia das mães. Estava lá. Noite de frio? Estava lá. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome, eu fui professor, reitor de seminário. Não haverá resposta a não ser esta: fogo consumidor, o fogo da ira. Então estamos diante dessa palavra nessa noite. E a minha pergunta é: o que você está carregando no teu incensário? Você está indo diante de Deus com fogo estranho? Querendo dar continuidade a um movimento que Deus autoriza, mas não te autoriza a querer manipulá-lo? Ou você realmente está num processo de quebrantamento, dizendo: Deus, como é bom, Senhor, participar desse movimento, dessa mecânica espiritual, desse sistema religioso que me habilita diante de Ti. Se coloque de pé comigo nesse momento, por favor. O que parecia correto para os filhos de Arão foi motivo de condenação. Você pode ler o texto com calma na sua casa, mas depois que o fogo cai e consome eles, Moisés fala: assim diz o Senhor. Ninguém pode se apresentar desse jeito. E a palavra diz: e Arão se calou. Sabe por que ele se calou? Porque ele sabia que os filhos tiveram um procedimento completamente inadequado e completamente fora do critério da norma. O desejo de Deus não é nos consumir com o fogo da sua ira. Entenda isso, por favor. Mas o desejo dele é que possamos promover esse processo necessário de sacrifício e de quebrantamento, para que o fogo dele possa cair do céu sobre a nossa vida, no altar do nosso coração, validando até os mínimos detalhes de tudo aquilo que nós fazemos. É isso. Nada além disso. Eu quero orar por você nessa noite. E esse é um tempo de alinhamento, para que o fogo do Espírito possa descer sobre a tua vida e te visitar. E não espere um outro momento.
Sabe por quê? Porque este culto hoje à noite é o 8º dia de Deus para mim e para você. Amém, queridos?